Olha, a gente vai mergulhar numa história de mais de 2.000 anos atrás, para entender uma mensagem que na época foi, nossa, totalmente revolucionária. Uma mensagem sobre o valor das mulheres. Bora lá? Então o que a gente tem aqui é um contraste assim absurdo. De um lado como as coisas funcionavam, sabe, o costume da época, e do outro uma abordagem que simplesmente virou o jogo. A diferença é brutal quando a gente para pensar. Mas calma lá. Para a gente sacar o tamanho do impacto dessa mensagem, a gente precisa primeiro entender o cenário, né? Como é que era o mundo naquela época? E olha, era um mundo cheio, mas cheio de barreiras, principalmente para as mulheres. Pensa só, viver numa sociedade que te limita por todos os lados. Não era uma barreira só, não. Eram barreiras sociais, legais e até religiosas. Era um sistema todo amarrado para controlar basicamente cada passo da vida de uma mulher. E quando a gente fala propriedade, não é força de expressão, não. Era literal. Isso quer dizer que a autonomia de uma mulher era quase zero. A identidade dela era definida por quem ela pertencia. Primeiro ao pai, depois ao marido. Simples assim. É bem no meio desse mundo, com todas essas regras rígidas, que a mensagem de Jesus aparece. E olha, não foi para seguir o manual não, hein? Muito pelo contrário. As ações e os ensinamentos dele começaram a bater de frente, a desafiar tudo isso. Isso gerava uma insegurança, assim, constante. Uma mulher podia ser mandada embora por qualquer coisinha, e aí? Ficava sem proteção nenhuma, sem grana, sem nada. Era uma vulnerabilidade absurda, sabe? Então, quando Jesus fala isso, ele não está só discutindo a lei. Ele está indo no ponto central do problema. A ideia era resgatar a dignidade da coisa toda e, principalmente, proteger as mulheres dessa prática que já tinha virado algo banal e que diminuía demais o valor delas. E tinha mais essas leis de pureza. Elas eram como muros invisíveis no meio da sociedade. Elas isolavam as mulheres, sabe? E ficava aquela ideia perigosa de que algumas eram impuras, intocáveis. Isso criava uma separação, uma segregação social muito forte. Agora, para tudo e pensa no que está acontecendo aqui. O ato dessa mulher é de uma coragem, assim, absurda. Ela, que era vista como impura e marginalizada, quebra uma regra social e religiosa gigante. Ela vai lá, no meio de todo mundo, e toca em Jesus. E o resultado, o que acontece? Exatamente o contrário do que todo mundo esperava. Em vez de ser condenada, ela recebe cura. E não é escondido, não. É uma restauração pública. Ele não só ignora a regra, como responde com uma compaixão que, derruba mais uma barreira. Beleza, já vimos as barreiras sociais e legais. Mas não parava por aí, não. Tinha outro muro bem alto. O que separava as mulheres do conhecimento, da vida espiritual. E essa foi mais uma porta que a mensagem de Jesus começou a arrombar. A lógica era simples. Estudo religioso sério era assunto de homem. Ponto final. O lugar da mulher era em casa, cuidando das coisas, bem longe das discussões importantes sobre fé, sobre teologia. E aí, a gente chega nesta cena que é, nossa, revolucionária. A Maria não tá lá na cozinha preocupada com o jantar. Ela tá sentada aos pés de Jesus, na posição de um discípulo. Uma posição que, naquela cultura, era só para homens, exclusivamente. E o mais incrível é que quando a irmã dela reclama, Jesus defende a Maria. Ele basicamente diz que ela tem o direito de estar ali e de aprender, que escolher o alimento espiritual era mais importante. Ele valida a busca dela por conhecimento como a melhor escolha. Mas agora a gente chega no ponto talvez mais profundo de todos. O desafio ao conceito de valor. Tipo, literalmente, quanto valia uma mulher naquela sociedade? E a resposta, em grana mesmo, em valor monetário, é chocante. Como a gente vê aí, o valor legal de uma mulher era literalmente metade do de um homem. Metade. E essa desvalorização não parava no dinheiro, sabe? E além, atingia a palavra de uma mulher. Num tribunal, por exemplo, o que ela dizia não tinha o mesmo peso. Isso, na prática, calava a voz dela em um monte de situações importantes. É aí que a coisa fica muito interessante. Pensa comigo. Se a palavra de uma mulher não valia quase nada, por que justo elas foram as escolhidas como primeiras testemunhas do evento mais central de todos? Não faz muito sentido, né? A não ser que tivesse uma mensagem muito poderosa por trás disso. E a resposta talvez seja essa. Ao entregar a notícia mais importante de todas para pessoas que a cultura desprezava, a mensagem era clara e poderosa. Era uma forma de virar o jogo, de ir contra o preconceito. Era dar uma honra inacreditável e validar o papel delas de um jeito que ninguém nunca tinha feito.
E essa atitude de honra e de cuidado vai até o último segundo. Mesmo nos seus momentos finais, a preocupação dele era com o futuro da mãe, para garantir que ela não ficasse sozinha, desamparada. É um ato final de responsabilidade e de profundo carinho. Então tudo isso nos faz pensar, né? Essa virada de chave de tratar mulheres como propriedade para pessoas de imenso valor e honra rolou há 2 milênios. A grande questão que fica pra gente é como essa mensagem tão antiga ainda conversa com a gente hoje. Como ela ainda desafia o que a gente pensa sobre valor, sobre igualdade,